Olá a todos, nós estamos aqui com o Luiz Augusto, estamos com o Alex Naldo Esteves, estamos com o Alex Damasio. O objetivo é um objetivo simples, curto e direto. A gente está trabalhando para colocar mídias que possam enriquecer a leitura do nosso livro. O nosso livro fala sobre planejamento, fala sobre gerenciamento e tem a proposta um pouco diferente da tradicional, mas precisamos começar com o que existe, com o que acontece no mercado. Então, eu vou pedir para o Luiz Augusto, para o Alex Damasio e para o Alex Naldo se apresentarem, para contar um pouco de onde ele é, qual é a formação, quanto tempo trabalha com planejamento, quanto tempo trabalha com obra. Vou perguntar para o Luiz e o Luiz, então, pode se apresentar. Olá, Luiz, tudo bem? Conta um pouco aí desse seu tempo de planejamento, obra e problemas. Boa noite a todos. Luiz Augusto, se eu falar, ninguém vai saber quem é. Então, Lápis, que é o criador e moderador da lista E-Plan. Eu sou técnico em edificações, sou técnico de nível médio, formado pela Escola Técnica do Rio de Janeiro, em 1984, e trabalhei um pouco como técnico em edificações, na parte de controle de obra. Depois eu fui fazer engenharia, então sou engenheiro civil, formado pela UERJ, me formei em 1990, e praticamente a minha vida profissional foi ligada a controle de obra, levantamento, orçamento, medições, contratos e faturamento. E eu tive a oportunidade de ver vários tipos de obra, ainda mais quando passei a ser engenheiro de planejamento, numa empresa especializada em planejamento e revendedora de um software aí que muita gente usa, que muita gente é usuário. E então eu tive a oportunidade de ver diversas indústrias de diversos tipos e acabei por me fixar na indústria de óleo e gás. Então, eu trabalho ligado à indústria de óleo e gás pelo menos desde 98, 96, 98, por aí. E de lá para cá, eu venho trabalhando com planejamento ligado à indústria de óleo e gás, seja na parte de refino e agora, mais recentemente, na parte de exploração e produção. Ok. O Luiz Augusto falou que é engenheiro civil, desde 84 trabalha com isso e cunhou a palavra também engenheiro de planejamento. Então vamos ver agora o Alex Damasio. Alex Damasio, fala alguma coisa sobre você, sobre a história de trabalho, carreira e problemas ou obras. Ok. Meu nome é Alex Damasio, eu me formei também em edificações em 1992, comecei em planejamento aí entre 97, 98, comecei a trabalhar com planejamento, na época em que quase ninguém sabia o que era o técnico de planejamento, geralmente eram empresas que ganharam licitação aí pela Petrobras, tudo, e estava lá que tinha que colocar um técnico de planejamento, e eu lembro até hoje do meu primeiro emprego como planejamento, precisa-se de técnico de edificações que saiba informática. Então, comecei no planejamento, tive o grande prazer de trabalhar com grandes dinossauros aí do planejamento. Considero a E-Plan como minha ascensão profissional, acho que não só minha, como grandes profissionais aí pelo Brasil todo, então tenho muito que agradecer ao Luiz Augusto aí por isso aí, pela E-Plan mostrou o planejamento para todo mundo. E comecei trabalhando com planejamento dentro da construção civil, tomei aquele primeiro baque quando fui conhecer outras áreas, mecânica, elétrica, também aí pela oportunidade da óleo e gás, mas vi que o planejador ele não precisa ter esse domínio da área que ele está atuando, né, e sim do planejamento. Me aventurei aí na faculdade de administração, quase me formei um administrador, aí depois pulei para engenharia de produção. Estou esperando tempo para conseguir pegar meu canudo aí de engenheiro de produção. Na parte de supervisão de planejamento, eu já devo estar aí com uns 10, 15 anos.
e com a parte de treinamento mesmo em software, né? Sou pioneiro em treinamento do MS Project com ênfase em valor agregado, foi um dos primeiros cursos que teve essa ênfase pelo Brasil, e 99% dos meus alunos eram EPLAN na época, né? Então, mais uma vez falando aí da EPLAN, e estou aí até hoje, né? Trabalhando com planejamento e controle de obras. O Alexnaldo, o Lápis fala em engenheiro de planejamento, o Alex Damasio fala em técnico de planejamento, e todo mundo tem mais de 20, quase tem mais de 30 anos aí trabalhando com essa história de planejamento. Temos um administrador, engenheiro de produção, engenheiro civil. Fala alguma coisa sobre você, da formação, e como é que você trabalha essa história de planejamento? Bom, eu sou engenheiro civil, me formei em 1991 pela Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia e, na verdade, trabalho na área de construção civil desde 1984. Depois da formatura, eu ingressei numa grande construtora do país para trabalhar em obras pesadas, obras de infraestrutura. Trabalhei, já peguei a primeira crise da construção civil na década de 90, né? Em 1994. Dessa construtora eu parti para a construção predial, sempre trabalhando na produção, né? No campo. E com o agravamento da crise da construção, eu resolvi migrar, sair da área de produção e vim para a área de planejamento. Fiz o caminho inverso, porque eu achei que seria o futuro. Isso seria um campo bom de se explorar. Os softwares começaram a se tornar mais amigáveis na década de 90 e eu achei que isso seria o futuro. Então, migrei para a área de planejamento. Desde 1998, comecei com planejamento e controle de obras de infraestrutura. Em 2005, eu migrei para a área de petróleo e gás, trabalhando com gerenciamento de projetos de design, né? Documentos, na verdade, plantas, né? Plantas de engenharia, geração de plantas de engenharia, né? Em 2006, eu ingressei na área de planejamento de obras pesadas, né? Na área internacional. Trabalhei fora do país desde 2006 até 2015. Retornei, estou aí no mercado, sempre trabalhando com planejamento de obras. E com boa empregabilidade, desde 1998 para cá. A gente observou, pelo que os três falaram, que tem algumas palavras, técnico de planejamento, engenheiro de planejamento, embora a carreira não exista dentro do Ministério do Trabalho, mas foi dito que preciso de um técnico em edificações, eu preciso de um engenheiro. Então, o mercado era de um jeito, o mercado agora pode estar diferente. E a próxima pergunta que a gente começa com o Alex Naldo é a seguinte, na ordem inversa. O que era planejamento de obra e o que é planejamento de obra agora? Se você pudesse dar 3 características ou alguma coisa nesse sentido, o que era e o que é? O que mudou? O que ficou bom, o que ficou ruim? Alex Naldo, fala pra gente. Eu acho que não era planejamento de obras. Sempre, no início, antes da utilização dos softwares de gerenciamento de projetos, o que existia na obra era controle. Controle de medição, controle de pagamento, tá certo? Mas o planejamento como matéria formal, como disciplina, não existia. Até porque nas escolas de engenharia não existiam as disciplinas de formação na área de planejamento de obras. Isso é uma coisa relativamente recente. Pelo menos na minha época não existia. Orçamento e planejamento de obras não existia. Todo conhecimento formal eu adquiri por iniciativa própria depois de ter formado. A gente via o que a técnica CPM de maneira muito incipiente dentro da escola. Isso antes. Hoje, planejamento é uma disciplina
é um conjunto de conhecimentos bem estruturado, com metodologia, com uma linguagem própria, com a forma de trabalhar bem definida. Nós temos um corpo hoje já formado de profissionais no mercado. Então, hoje, eu acho que hoje existe realmente a profissão de engenheiro de planejamento, engenheiro técnico. Então, o Alex Naldo comentou que era o que é. Quer dizer, não era, agora é. Alex Damasio, a sua percepção desde 1992, como é que era e como é que é? Na realidade, né, 92, eu quando me formei em 92, eu tive um pouco aquela ideia, estava muito naquele boom que a pessoa não precisava fazer terceiro grau, era o segundo grau técnico que ia mandar no mundo, né? Então, quando eu saí em 92, eu comecei a trabalhar com 2 amigos também recém-formados em tecnificações, a gente começou a ficar fazendo projeto, arrumava um engenheiro para assinar e ganhando dinheiro, fiquei enrolando isso aí uns 3, 4 anos, depois que me formei em edificações. Aí foi onde eu fui começar a conhecer o planejamento mesmo. A minha primeira experiência com planejamento foi no Favela Bairro, né? E a Prefeitura do Rio, ela exigia ter lá um corpo de planejamento, né? E naquela época o planejamento era visto como fazedor de papel, na realidade, de cumpridor de burocracia, né? Então, como era o planejamento antigamente, eu acho que era isso, era muito para atender o cliente, né? Você tinha o teu cliente externo para atender, seria fazendo medições, seria fazendo acompanhamento de produção, mas para o cliente. E o que eu vejo hoje, o que eu acho que a principal empresa aí que fez muita escola e plantou essa sementinha em todas as outras empresas, inclusive empresas menores, foi a Petrobras, é a questão do quanto o planejamento é necessário para o seu cliente interno. Quando você pega lá uma ficha de apropriação, você levanta o índice da tua própria empresa, isso vai para um setor de orçamento, para ter um retorno. Então, isso para mim, eu acho que foi uma grande reviravolta aí do planejamento, onde você tinha uma coisa simplesmente para cumprir para o teu cliente externo, para cumprir tabela, para cumprir obrigações contratuais, e hoje não. Hoje você já vê o pessoal de campo, de produção, se interessando, participando, querendo ver o retorno, tendo feedback daquilo, e você conseguindo botar aí o ciclo PDCA para rodar. O Luiz, parece que o Alex Naldo fala de uma antes e agora, e o Alex Damasio inclui um meio de caminho. Tipo, a idade e o tempo de trabalho nessa área específica do Alex, ela vem um pouco depois do Alex Damasio, do Alex Naldo. Você também parece que tem uma história mais antiga. Como é que era? Como é que é? E se você passou por esse meio de caminho que era para o cliente ver, para apresentar resultados, para compor equipe? A minha história é um pouco mais parecida com o Alex Naldo, e inclusive eu vou... É bom falar por último, que você pode comentar em cima das respostas anteriores, né? Eu só fui ver aprender a mexer com CPM na faculdade, em teoria, numa cadeira opcional de engenharia civil, chamada Administração Aplicada em Engenharia. Quer dizer, não era mesmo alguma coisa formal para a engenharia civil. E, como o Alex Naldo também ressaltou, eu comecei, como eu descrevi antes também, comecei com controle, medição, controle, faturamento. Naturalmente, isso fez com que eu fosse migrando para o orçamento e depois para planejamento. A primeira rede CPM que eu fiz na minha vida, e agora pego um pouquinho do que o Damasio falou, a primeira rede CPM que eu montei, ainda como Arrow Diagram Method, desenhar as setinhas com as bolinhas, foi a primeira rede que eu montei e foi para uma concorrência de um órgão estatal.
Então, eles exigiam que fosse feito um planejamento, e o planejamento foi feito com esse método da ADM, que caiu em desuso aí há bastante tempo. A gente chegou a desenhar as setas e fazer as bolinhas, porque era requerido pelo cliente. Então, e a gente está falando aqui, né, todos três aqui estão falando mais ou menos de um universo, que é o universo das grandes obras, que é o universo dos grandes empreiteiros, dos grandes projetos. Então, esses ainda, e aí a gente está falando naquela época, tinham a preocupação, o esforço e a exigência de ter um mínimo de planejamento, porque errar muito era muito dinheiro perdido. Então, algum controle, algum planejamento tinha que ser feito. Damásio falou muito bem aí no esforço da Petrobras em desenvolver o planejamento até, pelo menos no Brasil, até chegar no nível que estamos hoje. As grandes empreiteiras de indústria pesada, de infraestrutura, e eu tive a oportunidade de ser consultor em alguns casos, também investem muito. Por quê? Porque, pelo menos na realidade da engenharia, se a gente for falar de TI, é um outro universo, mas pelo menos na realidade de engenharia, os grandes projetos, as grandes obras têm esta maior preocupação. Porque quando você erra por muito. Então, você tem que ter um mínimo de controle. E sim, eu passei por todas essas fases aí que foram descritas. E eu digo o seguinte, nós não estamos, não é uma ligação término e início. Essas fases continuam acontecendo. Depende só do universo que você está focando, da região, do tamanho do projeto e por aí vai. Nós ainda hoje temos, sim, planejamento que é feito só para agradar o cliente numa concorrência. Sim, nós temos também, digamos, né, um intermediário, onde o planejamento é uma ferramenta que é usada como, digamos, uma gestão de cronograma. Então, você tem ali uma integração mínima, você tem ali uma conversa mínima e um controle mínimo. Você tem hoje também técnicas bastante desenvolvidas e avançadas e que são aplicadas no chão de fábrica ou no canteiro de obra. Ou seja, você monta uma estrutura de informação gerida por 1, 2, 3 ou mais softwares, não importa, mas que você tem uma equipe dedicada para o planejamento. E aí, desde técnicos de campo, desde técnicos específicos de planejamento, engenheiros de planejamento, coordenadores, gerentes e por aí vai. Nós falamos de 1984, 1986, isso é uma coisa bastante antiga. E nós estamos em 2020. Se você tirar o meio do caminho, caímos em 2000. Em 98, 99, houve a abertura dos portos, número 2, para as nações amigas. A globalização entra no Brasil com cola. E grandes empresas vêm para o Brasil para investir com um risco alto e com uma margem pequena. Junto dessa época, vieram também alguns institutos. Entrou novidade no Brasil. Então, de 84, como foi relatado, até 2000, prata da casa, esforço interno, e o relato de vocês mostra isso. Depois de 2000, muita coisa entrou no Brasil, além das empresas de telefonia, com pouca margem de lucro, então gestão absoluta para não haver erro, como você disse, Luiz. Erros traziam prejuízos. E em projetos grandes, errinhos trazem muito prejuízo. Aí a pergunta agora é, quais as técnicas e quais as ferramentas que te apoiam hoje? Luiz, depois de tudo que você ouviu e que você passou e que foi relatado, e Arrow Diagram, quais as técnicas e as ferramentas que te apoiam hoje de forma bem objetiva? No âmbito que eu trabalho hoje, eu trabalho numa empresa de óleo e gás que desenvolve um campo de petróleo, que praticamente terceiriza
todo o esforço, digamos, de chão de fábrica ou de frente de obra. Então, o meu trabalho hoje é um trabalho de integrador. Então, eu integro o planejamento de diversas empresas. A ferramenta que a gente usa hoje, digamos, para gerir o cronograma, é o Microsoft Project. Porém, a gente usa também o Primavera e principalmente o Excel. A ferramenta mais utilizada continua sendo o Excel. Eu te interrompi, você falou das ferramentas. E as técnicas? Tem o IPMA, tem o PMI, tem o AACE, tem vários institutos, associações. Tem alguma que predomina mais na tua área de atuação? Sim, a indústria de óleo e gás é fundamentalmente baseada, em termos de metodologia, no IPA. Então, FEL 1, FEL 2, FEL 3, passagem de portão, portões de decisão, decisão final de investimento, sanção, isso tudo que veio, toda essa metodologia, digamos assim, que veio do IPA, é fortemente usada na indústria de óleo e gás. Nasceu da indústria de óleo e gás, continua sendo bem usada. Porém, as boas práticas do PMI, por exemplo, elas têm sim uma aderência. Então, as empresas de óleo e gás, não só a Petrobras, que deu um grande impulso, mas outras empresas também, dão valor aos profissionais certificados que têm conhecimento das metodologias e das boas práticas de planejamento. Eu, particularmente, no nível de atuação que eu tenho, eu não trabalho, por exemplo, controlando recursos. Eu controlo apenas os recursos de grande importância. Nós estamos falando de embarcações pesadas de construção. Eu não tenho condição, por exemplo, de controlar soldador. Eu não tenho condição de controlar montador. Eu vou controlar uma embarcação que custa 200, 300 mil dólares por dia. É nisso que eu vou focar. Embora eu use o método do caminho crítico, eu costumo olhar esses recursos para fazer nivelamento de recursos e caminho crítico de recursos quando necessário. Alex, o Luiz falou das técnicas que está envolvendo o IPMA, está envolvendo o acervo que o PMI construiu com os voluntários e falou do Project também, do Primavera. E ele está falando que está num nível de controle mais macro. Conta para a gente o que você tem usado nos seus trabalhos de planejamento e controle como técnicas e como ferramentas. Bom, eu utilizei durante muito tempo o MS Project, ainda utilizo. E eu também utilizo o Spider Project. Utilizo a técnica CPM agregada ao RCP, né? Com nivelamento de recursos, igualzinho como o Lápis colocou, dando ênfase ao nivelamento apenas dos recursos mais importantes. Porque, mesmo nas obras, é assim que funciona. Não são todos os recursos que são críticos. Obviamente que você, quando usa o nivelamento de recursos, você nivela tudo. Mas tem uma hora que você desabilita essa propriedade no nivelamento, porque não precisa. E às vezes pode até dificultar o entendimento do que realmente está impactando a sua rede, tá certo? Mas basicamente a técnica CPM com nivelamento de recursos, ou seja, o RCP. E linha de balanço quando você tem atividades repetitivas, né? Você utiliza uma mesclagem das duas técnicas, né? Alex Damasio, apareceu agora aí uma história de navio de grande porte e soldador. São dois recursos
que podem ser acompanhados e nivelados, mas que não têm a mesma importância dentro do projeto. Nos trabalhos que você desenvolveu e que você desenvolve, quais são as técnicas, as ideias tipo Prince, ou ideias do IPMA ou do PMI? O que você tem usado e que ferramentas você tem usado para garantir resultados? Ferramenta para mim, né? Assim, eu sou muito viciado, tanto dentro do Primavera quanto dentro do Proust. Eu não consigo ver um projeto bem controlado se não for com valor agregado. E quando eu falo valor agregado, eu não falo aquele valor agregado completo, vamos dizer assim, aquela utopia maravilhosa de você ter o acompanhamento desde o custo lá, como o Luiz Augusto falou aí, do soldador até o navio de grande porte. Mas a pessoa tem que entender o seguinte, que quando você fala de valor agregado, você tem várias vertentes. Você tem um valor agregado perfeito, que é baseado naquele custo lá embaixo mesmo, que você controla o pó de café. Você tem um valor agregado que você trabalha simplesmente, às vezes, com valor de venda, como eu já tive alguns projetos, você não tem nem acesso ao custo de projeto. Você pode ter um valor agregado trabalhando com o HH, por exemplo, que foi uma metodologia que o Ricardo Delarry focou muito, né? Você transformar o HH. Inclusive, eu já considero hoje que o mais perfeito não é nem só o valor agregado com custo. Se você tem condições de você colocar o valor agregado com custo, você pode colocar com HH também, que é interessante que quando você compara as curvas do HH, você não tem, né? Porque, às vezes, se você gastar menos hora, não significa que você está economizando grana, né? Significa que você está sendo mais ou menos produtivo, né? Que você está gerando improdutividade. Então, eu não consigo ver nenhum controle hoje se não for com o valor agregado. E as pessoas não têm, às vezes, a noção do seguinte, que o simples fato de você criar um ponderador para chegar no avanço físico é a raizinha lá do valor agregado, né? Você está agregando valor, você está fazendo uma curva de alguma maneira. Então, esse fato para mim de você calcular o percentual físico baseado num ponderador, né? Você nivelar as coisas, não ficar misturando banana com laranja. Eu tenho atividades que tem unidade em metro cúbico, metro quadrado, metro e assim por diante, né? Quilos e assim vai. E qual a forma que o valor agregado te mostra para você nivelar isso tudo? É o custo, é a venda, é o HH. Eu tive a oportunidade, por exemplo, de conhecer um pouquinho da metodologia de duração agregada, né? Eu implantei duração agregada na Rio 2016, eles trabalhavam com duração agregada. Então, eu não consigo, cara. Para mim, assim, falar de controle tem que ser com valor agregado de uma forma mais macro ou de uma forma mais micro. O valor agregado, ele vem dos primórdios do desenvolvimento de gestão. Ele foi criado lá quando começaram a criar o CPM. Ele é uma derivada do CPM, porque o CPM planeja e o valor agregado era a ferramenta mais eficiente que eles tinham para medir andamento à distância. Então, nós temos aqui, reunindo o que os três falaram, nós temos o envolvimento de práticas do PMI, o IPMA com uma coisa mais gerencial de fases, o PMI com uma aplicação de cada etapa sendo produzida, e o Alex Damasio comenta que o valor agregado, que é consequência de um planejamento, que tem uma política, uma prática, ele está ligado também a essas práticas, não do PMA especificamente, do IPA, né, do IPA, mas daquelas raízes do PMI que pegou as raízes do Departamento de Defesa americano. Para fechar, a penúltima pergunta, mas para fechar essa parte mais concreta, Luiz, quais as dificuldades que você encontra, ou os teus terceirizados, ou os teus subcontratados, ou os teus colaboradores encontram, quando o cenário muda? Você planejou, e nós praticamente fomos uníssonos aqui no CPM, e o CPM prevê que você planeje
colocando um atrás do outro, um junto do outro, mas você define uma ordem de trabalho. E você cria uma grande rede para que o trabalho possa ser apresentado e ser cumprido. Não, no caso, Luiz, de uma execução com baixo desempenho, mas no caso de uma mudança de cenário, onde uma coisa viável não é mais viável, tinha, mas não tem, podia e não pode. E todos os sequenciamentos da rede estão montados para o futuro, para o médio prazo. Como é que você administra, ou os seus colaboradores administram, e quais são as dificuldades quando há mudança de cenário e você precisa replanejar para o novo cenário? 1 minuto. Na indústria do petróleo, isso é praticamente dia a dia. Se você acompanhar o preço do Brent, que é o nosso preço de referência de venda, e ver como o Brent funciona ao longo do tempo, você vai ver que ali é um carrossel, né, uma montanha-russa de emoções. Então, a indústria meio que já está preparada para esse tipo de situação. Nós passamos por altos e baixos, né, se você pegar os últimos 10 anos em retrospectiva, e a gente costuma dizer que ora a gente funciona a máquina avante, ora a gente funciona a máquina ré. Ou a gente tem que correr com a obra, porque o preço está bom, ou a gente tem que ir mais devagar com a obra, porque o preço está ruim. Então, o ritmo varia muito. E esse ritmo é dado, em última análise, tem diversas outras componentes, mas em última análise é dado pelo preço futuro da commodity. Então, o mercado ele já se prepara para isso, né? Ele já se posiciona dessa forma. Então, quando vem uma crise, o grande balizador é o preço do petróleo. Ele dá a tendência de queda ou de alta. Quando a gente tem programação dessa rede toda, tem dificuldade ou é rapidinho? Tem dificuldade se você imaginar que você está envolvendo, pelo menos no nosso caso, você está envolvendo diversos terceiros, são diversos contratados, você tem contratos que estão em andamento que têm que ser ou acelerados ou retardados ou até mesmo cancelados. Você tem condições contratuais que têm que ser seguidas. O planejamento, ele ajuda nesse sentido, onde você deveria acionar certos recursos e prever que você não vai precisar acioná-los, ou que você vai ter que acioná-los antecipadamente. Então, o planejamento, ele dá essa visão um tanto antecipada, porque as implicações contratuais num sistema onde a nossa realidade muda e muda bastante de acordo com o preço da commodity, ela tem que ser ágil o suficiente para dar tempo e informação a quem vai renegociar esses contratos. Nós estamos falando de contratos de milhões de dólares, então são valores muito elevados em jogo. Então, embora a indústria esteja acostumada com essa realidade, você tem que lidar com isso no dia a dia. O projeto muda e é informar toda essa cadeia de fornecedores e negociar toda essa parte contratual de mobilização e desmobilização de recursos. Tá. Alex Damasio, esse minuto do Luiz Augusto, ele foi um pouco longo. Então, eu vou te pedir em 40 segundos para que você conte para nós, quando muda o cenário a médio prazo e toda a rede já está montada, como é que vocês administram? É fácil? É difícil? Você tem algum mecanismo? Já tem mapa? Como é que funciona isso nos casos que você toma conta? Eu vou falar um pouco de uma mudança um pouquinho mais micro, né? Não tão uma mudança radical como é o universo do petróleo aí, que nem o Lápis falou, né? Mas uma das coisas que a gente sempre tem que ter consciência com a nossa equipe e com os nossos clientes, né? Sejam eles externos ou internos, é que mudar o projeto vai mudar, né? A gente tem aquela grande frase, né? 2 certezas que a gente tem na vida, que o projeto vai mudar e que a gente vai morrer, né? Um aluno uma vez levantou o dedo e falou assim: professor, pagar imposto de renda. Eu falei, então agora são 3 coisas então que eu vou colocar aí: é o projeto mudar,
morrer e pagar o imposto de renda. E com isso você sempre tem que estar preparado, né? Eu já confesso para você que eu já tive em reuniões com o cliente, do cliente questionar para mim, eu não entendo porque toda semana você me apresenta um cronograma diferente, com as datas diferentes, com mudanças. Falei, olha, se você quiser que eu pegue a linha de base aqui engessada, só digo para você, foi feito, não foi feito, foi feito, não foi feito, você vai acabar facilitando muito o meu trabalho. Então, é um tipo de mudança, vamos dizer assim, menos radical do que o Lápis falou, mas eu acho que o lado dele ele falou perfeitamente, né? Como ele falou antes, a gente ser depois, é bom que a gente pega carona aí nos outros, né? Então, se eu fosse falar um pouquinho da Petrobras, eu iria repetir o que ele falou, então preferi falar aí por outro lado aí da mudança, não sei se isso também atende o que você perguntou. Uhum. Alex Naldo, mesma coisa. Você tem uma programação a cumprir com um monte de fornecedores envolvidos e você monta uma rede de trabalho com sequenciamento de predecessores, combina, tem relacionamento externo com outros e o cenário muda. Embora pareça ser comum, porque o Luiz Augusto e o Alex também falaram que é comum, sendo comum, isso é fácil, dá problema, ou a equipe já está muito acostumada e tem mapas de mudança? Como é que funciona isso nos projetos que você trabalha? Com relação a grandes mudanças em projetos, na área de obras de infraestrutura, o que representa mudança para a gente, que talvez seja o recurso mais estratégico do projeto, no fundo, é a capacidade de pagamento do cliente. Porque nas obras de infraestrutura, mesmo as obras pesadas, a gente não tem grandes mudanças de cenário, não. As mudanças são consequência da mudança na perspectiva de recebimento das obras, né? A capacidade de pagamento do cliente. É isso que define as grandes mudanças. Do ponto de vista operacional, a gente não tem essa dificuldade. Porque você, mesmo uma obra que tem um horizonte longo de prazo, você vai detalhando ela em etapas e geralmente você já está bem adiantado. Você sempre está bem na frente. Então, do ponto de vista operacional, não existe grande dificuldade. Aqui. Alex Naldo, uma coisa ficou clara nessa última pergunta objetiva, concreta. O cenário muda. Certo. Muda por questão econômica, e aí o Luiz Augusto, o Lápis, falou sobre commodities, e eu mudo a minha programação em busca do melhor resultado. Você muda a sua programação em busca do condicionamento ao que se pode pagar, ao dinheiro que tem no financiamento. E o Alex Damasio já falou que a mudança também acontece, os cenários mudam. Nós temos, então, hoje, clareza, pelo que vocês falaram, que de 84, 80 até 2020, o planejamento, o gerenciamento evoluiu. Ferramentas apareceram. E elas ajudam você a atender essas mudanças que acontecem no cenário. Se não fossem as ferramentas, Luiz, Alex e Alexinaldo, ia ficar bastante difícil. As técnicas existem para dar diretriz. Certo. Em 30 segundos, se não tivesse ferramenta, Alex Damasio, como é que você viveria? Olha, eu vou ser sincero com você, né? Eu não tive essa oportunidade de trabalhar antes da ferramenta. Então, eu não sei dizer muito, não. Mas eu acho que o bom planejamento ele é feito até mesmo no papel de pão. Tá? Então, 30 segundos. Luiz Augusto Lápis, se não tivesse ferramenta, o que você faria?
primeiro vou dar um passo para trás aí. Se não fosse a mudança, eu não tinha emprego, porque se você planejasse, desse tudo certinho, o que eu ia fazer lá na obra, hein? Pois é, então a gente controla... Muito bem colocado. Pois é, a gente vive de... Sempre presente. A gente vive de gerenciar essas mudanças mesmo. E as ferramentas, elas são uma maneira de você comunicar à sua equipe que as coisas mudaram, que as coisas vão tomar um outro rumo e que a informação mudou. Então, quanto melhor a sua ferramenta, mais rápido você vai conseguir transmitir essa ideia para a equipe. Alex Damasio, ou Alex Naldo, sem ferramenta, como é que você faria? Rapaz, sem ferramenta ficaria difícil. Porque eu acho que no início, lá na década de 90, que a grande mudança de paradigma foi quando o Windows apareceu. Você tinha software de ferramenta, software de gerenciamento de projeto em DOS. Eram difíceis de operar, tinham baixa capacidade de número de atividades e tarefas, e era difícil mesmo. Para mim, informática só surgiu depois do Windows. Eu tinha muita dificuldade com o DOS. E entrei de cabeça quando apareceu o Windows, que eu vi o Windows pela primeira vez, eu disse, agora sim, agora eu vou entrar de cabeça. Não só isso, o conhecimento também, houve massificação do conhecimento. Por exemplo, na época que eu era estudante, estagiário ainda, estudante universitário, você não tinha conhecimento de como fechar um preço de uma obra. Você não sabia calcular um BDI. Esse era conhecimento que as poucas pessoas que tinham guardavam eles as 7 chaves. Uhum. Era diferencial para que as pessoas garantissem o seu status quo dentro das empresas. E você não tinha publicação disso. Você não aprendia na escola, não tinha publicação. Então, como é que você ia evoluir? Então, a partir da década de 90 também houve uma massificação na parte do aprendizado, na parte de publicação de livros técnicos. Isso causou uma mudança de cenário, né? Facilitou muito a vida do profissional. Mas sem ferramenta você não conseguiria fazer muita coisa hoje? Não, eu acho que a gente... Bom, se existia engenharia antes das ferramentas, é óbvio que a gente ia dar um jeito. Mas seria muito difícil. Percebemos que o lápis investe na competitividade, no diferencial, está sempre sendo necessário. E o Alex Naldo chama a atenção de que se podia fazer antes sem ferramenta, é possível fazer hoje sem ferramenta. Mas os resultados não seriam os mesmos, nem em qualidade, nem em velocidade. Mas a primeira vez que eu vi um cronograma foi feito um cronograma de uma obra grande, era feito no papel milimetrado. Caneta, régua e papel milimetrado. Tá, isso nós vamos ver depois, o leitor que estiver acompanhando isso vai ver que no vídeo anterior a esse, existe uma pequena história do papel quadriculado. Mas isso foi nos idos anos 1984. Luiz Augusto Lápis quer falar alguma coisa para a gente passar para a última pergunta, que não é objetiva? Quero sim, é o seguinte, eu vi também, né, na verdade eu não vi, me contaram, né, na época lá do diagrama de setas, o caminho crítico do projeto era um grande quadro numa sala onde tinha aqueles alfinetezinhos e você pegava linha mesmo, e ligava os alfinetes com a linha. Isso e o caminho crítico era uma linha vermelha que ligava aqueles alfinetezinhos vermelhos. E era atualizado assim. O caminho crítico mudava, via com o alfinetinho. Era possível fazer assim, então o Alex Naldo tem razão. A última pergunta não é uma pergunta objetiva. É uma pergunta para você dar a sua opinião. Você acha que a inteligência artificial, está falando tanto nisso, né? A inteligência artificial e os novos aplicativos, os novos softwares,
vão ser capazes de fazer um planejamento super ótimo, que leve em conta o soldador até o parafuso e o grande navio, que leve em conta, como o Alex Naldo disse, falta possível do dinheiro no cenário futuro. E como o Alex Damasio falou, que encontre curvas de acompanhamento em tempo real e se ajuste em função. Você acha, Alex Damasio, que a inteligência artificial vai chegar a esse ponto no planejamento e vai respeitar o CPM, ou o IPMA, ou o IPA, ou o PMI? Eu acho que, como o nosso amigo Alex Naldo falou, o quanto mais evoluir a inteligência artificial, os programas, você vai ter um diferencial cada vez melhor de tempo, mas não substituir, não. Você sempre vai ter que ter aquela cabeça pensante ali por trás, tudo, senão vamos cair aí num eterno tempos modernos, né? Então vai cair naquela maquinazinha, rodar, que não vai servir para nada. Esse é o meu pensamento. Alex Naldo, você vê de outra maneira? Eu vejo que no futuro, talvez não tão próximo, mas eu acho que a inteligência artificial ele vai substituir parte da mão de obra de planejamento, talvez na concepção das redes dos projetos, eu acho que sim. Você vai utilizar a mão de obra, vai continuar utilizando, mas numa escala menor. Luiz Augusto, você que é o cara indispensável, por isso que você existe, é o trabalho do planejador na mudança de cenários futuros. A inteligência artificial fará isso mais rápido e mais preciso para vários cenários, coisa que o planejador atual faz para um de cada vez. Qual é a sua opinião? Ela fará cada vez mais rápido, cada vez mais detalhado, mas mesmo assim ela nunca vai substituir o planejador, porque o projeto, no fundo, é feito por pessoas. Você pode melhorar seus números, melhorar a velocidade do cálculo, melhorar a estruturação do seu projeto. Nós falamos hoje em planejamento 5D, que é um planejamento, né, em 3 dimensões, mais o tempo 4D, mais o dinheiro 5D, e ainda assim a gente encontra projetos onde o escopo está mal definido, o sequenciamento está errado, falta recurso na rede, a rede está aberta, a restrição é imposta por data. Por melhor que seja a sua ferramenta, você tem que ter uma boa equipe de planejamento por trás, manejando aquela ferramenta. Não adianta nada você dar, fazer uma comparação aqui, um rifle para um macaco. Não adianta você dar uma arma laser para uma criança de 3 anos. Então, você não só tem que ter uma boa ferramenta, mas tem que ter uma boa equipe. Eu não digo nem um bom planejador, você tem que ter uma boa equipe entre gerentes, supervisores, planejadores, engenheiros de planejamento, técnicos de campo, principalmente técnicos de campo, embasados com conhecimento e saber transmitir para quem executa o que tem que ser executado e capturar do campo que foi executado para abastecer de informação quem planeja. A gente, em cinco perguntas concretas e uma livre para o futurismo, a gente conseguiu captar dos 3, do Alex Naldo, do Alex Damasio, do Luiz Augusto Lapes, a gente conseguiu captar aqui guias, diretrizes, ferramentas, rede, mudança de cenários, coisas que acontecem hoje. Eu acho que a literatura já mostrou que não era assim lá no começo da criação do método, dos primeiros passos para construir uma EAP, as coisas que aconteciam e o propósito de tudo isso davam uma vida a um ator, um cenário bem diferente do que a gente vive hoje. Então, a gente fecha essa conversa dentro do primeiro capítulo do livro e avisa para que todo leitor pode contactar os participantes e tem os elementos do próprio livro para buscar conversas em grupo do WhatsApp, de comunicação instantânea ou do fórum onde a gente discute. A gente deixa agora
3 minutos para cada um, ou talvez 2, porque o 2 vira 3, para considerações finais sobre esse tema. Planejamento, controle, ferramentas, cenários. Alex Damasio, 2 minutos precisos. Bem, vamos lá. Eu acho muito importante a gente continuar mantendo o foco em produção. Eu acho que, com certeza, 90% da minha vida profissional foi tentando vender para a equipe de produção que o planejamento era importante. Entendeu? Você tem que tirar aquela metodologia do pessoal pensar que você está ali só produzindo papel e quem faz obra mesmo é a produção. Eu custei muito aprender uma resposta para uma frase que eu odiava no início da minha profissão, que era a famosa papel aceita tudo. Hoje, quando alguém levanta para mim e fala papel aceita tudo, eu falo sim, desde que tenha uma boa memória de cálculo do lado. E essa memória de cálculo não vai ser feita pelo Alex Damasio, não vai ser feita pelo planejador. Ela é feita junto com a sua equipe de produção, com a sua equipe de gerenciamento. Então, eu queria fechar com isso. Papel aceita tudo? Sim, desde que tenha uma boa memória de cálculo. Luiz? Eu vou aproveitar o que o Damasio falou, porque eu passei pela mesma pergunta. Eu dei a resposta um pouquinho diferente, eu falava isso nos meus cursos, né? Quando eu ensinava o pessoal a planejar, eu avisava isso a eles. Olha, vocês vão ouvir a seguinte frase: o papel aceita qualquer coisa. E a resposta que vocês vão dar a partir de hoje vai ser: mas eu não. Alex Naldo? Eu concordo com os dois, mas eu acho que a forma de você superar isso é sempre trabalhar em parceria com a produção, né? É o planejamento se colocar como parceiro, colaborador da produção. Eu acho que sempre, para mim, sempre funcionou. É por aí. Agradeço, então, ao Luiz Augusto Lápis. Já deveria ser uma lapiseira, mas ainda é o lápis. Ao Alex Damasio e ao Alex Naldo, que colaboraram para que o leitor tenha uma visão do que rola em 2020, porque no ano que vem esse livro e esse papo pode ser diferente. Obrigado a todos, um abraço. Um abraço, prazer é vocês aí.